Olá, gente. Olha eu aqui de novo no meu canal Converse Comigo e o assunto ainda é sobre personalidade. Bem, o transtorno de dupla personalidade. Este transtorno no passado era chamado assim, hoje não. Hoje, até mesmo porque estas pessoas, quando se encontram nesse estado, né, ou nesse transtorno, ela pode apresentar mais de duas personalidades. Duas, três, quatro, cinco e por aí vai, né? O DSM-4 fala disso, mas assim, e o 5 também. Mas assim, hoje é a denominação do DSM-5, que é o Manual Psiquiátrico Americano, que diagnostica os transtornos de personalidade, ele denomina de transtorno de dissociação de personalidade, ou de identidade, ou de identificação. Bem, vou falar da etiologia, vou falar dos sintomas e vou falar do tratamento. Etiologia, como se constitui esse transtorno de personalidade dissociativa de identidade ou personalidade? Em via de regra, eles acontecem depois de traumas grandes. Traumas por conta de uma perda. Perda engloba várias situações, né? Perda de uma situação que traz um certo conforto e que desestabiliza alguém. Perda de um emprego, uma separação, perda de um ente querido e várias outras situações que têm essa característica de perda, né? E a perda leva a um trauma, pode levar a um trauma para algumas pessoas que têm um certo fragilidade, sensibilidade, ou seja, uma estrutura psíquica precária, se podemos falar dessa forma, ela vai encarar aquilo e vai aceitar aquilo como um trauma e vai trazer uma alteração no seu jeito de se comportar. Então, ou seja, vai trazer alterações. Essas pessoas, ela tem uma tendência a esquecer, dentro de um contexto novo de personalidade, ela esquece o passado, né? Ela esquece o que aconteceu em outro momento, elas sofrem de amnésia. Por isso que elas têm posturas diferentes, né? Ou seja, personalidades diferentes, com comportamentos diferentes. Elas respondem diferentemente de acordo com a personalidade que elas se encontram. As causas, a etiologia, falei aí, principalmente envolve traumas, envolve um sofrimento muito grande, né? Então, uma forma dela embotar determinada situação que foi muito desagradável para ela, ela construir um outro jeito de se comportar, ou de pensar, de perceber o outro e de se comunicar com o outro. Por isso que elas são chamadas de várias transtornos de várias personalidades, né? Então vamos lá, falei da origem, falei dos sintomas, né, a forma como elas se comportam, né, diante das personalidades que se encontram. E é importante aí nessa hora até falar, chamar a atenção disso, que em determinadas personalidades que elas se configuram, elas têm uma tendência a manipular o outro, controlar o outro e fazer com que esse outro, que nesse momento é vítima, impute sobre ele uma responsabilidade sobre o que está acontecendo. E essas pessoas sofrem muito, as vítimas, porque algumas delas podem até acreditar nisso, acreditar que são realmente desorientadas e por aí vai. Ou seja, num contexto diferente da sua normalidade, né? O outro cria situações que leva a vítima a acreditar que quem está doente, né? Não gosto de falar doente, porque na verdade personalidade não é uma doença, você adquire. Mas quem está naquela situação de transtorno é a vítima, e não o seu causador, que é efetivamente quem tem naquele momento o transtorno de personalidade, múltiplas personalidades. Então, tem que chamar a atenção disso, porque tem muita gente que é a vítima e é considerada como a maior responsável naquela relação que está vivendo. Quando eu falo relação, até mesmo porque
para existir o transtorno de personalidade dissociativa, é preciso que exista o outro que está dentro da normalidade. Então, e isso acontece nas relações. Relações laborais, dentro do trabalho, relações sociais, no convívio, no ambiente social de uma maneira geral, relações afetivas, familiares e qualquer relação. Então, sempre vai ter o deficiente emocional, ou seja, aquela pessoa que está com transtorno de personalidade, e aquela outra que é vítima. Né? Bem, e é importante, quando eu estou falando disso, fazer uma avaliação precisa, até mesmo porque esse tipo de transtorno pode confundir com outros, né? A esquizofrenia, a psicopatia, o bipolar, o border, o antissocial e outros. Né? Então, assim, é preciso observar e avaliar bem para dar um diagnóstico preciso, porque pode gerar confusões. Tratamento. Hoje, gente, só existe, segundo os estudos e as pesquisas, um único tratamento para essas pessoas, que é a terapia, a psicoterapia. E, quando se fala em psicoterapia, mais uma vez eu vou enfatizar que a cognitivo-comportamental é a mais eficaz. Portanto, quando você criar estratégias, você que convive com uma pessoa com suspeita de transtorno de personalidade dissociativa, você vai criar estratégias para levar essa pessoa a um psicoterapeuta. Porque se você chamar atenção diretamente sobre ela de uma forma sem tato, ela vai vazar. E ela vai se distanciar de você e ela não vai buscar ajuda. Né? Então é importante que quem convive com essas pessoas com possíveis sinais de se tratar de uma personalidade dissociativa de identidade, né? Um transtorno de personalidade, né? Dissociativo, você encaminhar a um psicoterapeuta, né? Que ele tem capacidade de diagnosticar, o psiquiatra também, né? Mas o psiquiatra não transcreve remédio para esse transtorno de dissociativo de personalidade. Ele, no máximo, ele vai dar um diagnóstico, mas o psicólogo, ele com certeza vai dar um diagnóstico. Talvez após umas 3, 4, 5 sessões, ele vai conseguir diagnosticar, ele vai reunir elementos que vai fazer uma avaliação e dar um diagnóstico preciso quanto a esse transtorno. E aí é este profissional de saúde, psicólogo, psicoterapeuta, que vai tratar essa pessoa para os eventos se rarearem ou até conseguir enquadrar ela dentro de uma normalidade sem muito sofrimento. Ou seja, esses eventos vão rarear. Né? Então, a terapia é aquela que contempla a abordagem cognitivo-comportamental. Ok? Então, até a próxima. Se vocês quiserem fazer... como eu te falei, só tenho essa informação quanto ao tratamento. Mas se alguém tiver alguma outra informação, é importante que me informe. E eu aí vou investigar e vou explorar isso aí, tá bom? No finalzinho do vídeo, para variar, você vai encontrar meus contatos e eu vou continuar feliz em poder contribuir de alguma forma no sentido de esclarecer e trazer um conhecimento maior sobre esse transtorno de personalidade dissociativa, ok? Então, até breve e boa sorte.